Bom dia a todos. Ao final desses 3 encontros, nós gostaríamos de contar com os nossos palestrantes para que eles pudessem se reunir aqui conosco num bate-bola com vocês, aceitando perguntas e debatendo. Para não ficar chato, ficar todo mundo em pé, vamos só virar as cadeiras para cá. Lilian, tem microfone? Tem. Nós vamos disponibilizar o microfone. Porque nós saímos com você outro. Enquanto isso, nós usamos este aqui. A Lilian vai providenciar outro microfone. A Márcia está com canetas e papel para as perguntas. Quem quiser, é só levantar a mão. A Joaquim aqui atrás de você, Márcia. Quer falar? As pessoas que eu anotei aqui, cada um tem uma. A questão é o seguinte: vou fazer o seguinte, tem uma que é passiva dos 3, ou que eu observei, né? É muito mais esclarecimento do que pergunta. Em relação a uma que eu percebi, uma confusão conceitual sobre ciência no discurso de vocês 3. E então, o que eu vejo? Há uma certa confusão entre o que é ciência, ser cientista e o especialista que utiliza o conhecimento, tá, nas suas atividades de carreira. Então, quando vocês, por exemplo, falam, o Vinícius, né, por exemplo, ele fala do Pavlov é um cientista, é um pensador. E aí, o Kardec, por exemplo, ele traz, né, para a doutrina espírita a ciência na sua metodologia, porque ciência não se faz sem discussão, sem estar discutindo um com o outro. Então, ele fazia parte de um grupo de cientistas, de pensadores, de estudiosos, e discutir a análise de fenômenos. Fenômenos é uma propriedade do conhecimento científico. A ciência trabalha em cima de observações, e do dessa observação, a gente vai fazer os testes para tentar explicar ou esclarecer as possíveis hipóteses que a gente constrói. Eu falo isso porque eu tenho 30 anos de exercício científico e me considero cristão. Como cristão, eu discordo completamente eu acho muito equivocado quando se faz discursos que deixa-se uma certa confusão, não se esclarece o que é a carreira da área, né? Então, especificamente em relação por exemplo, eu sugiro, para ser mais sucinto, eu sugiro que vocês procurem o livro do Carlos Frederico, que fala da fundamentação da ciência espírita. E ele mostra exatamente como é que a ciência espírita, que Kardec estabeleceu, ela, de uma certa forma, é a mesma ciência que nós usamos materialmente para investigar. A única diferença vai ser que na ciência, digamos assim, humana, a ciência humana, o que trata da matéria, a gente vai usar de recursos, né, instrumentos que a gente pode, em cima delas, estabelecer os nossos parâmetros, testar os parâmetros. Mas em nenhum momento, ainda mais a ciência moderna, até porque em 1906 foi quando começou a ter os primeiros resultados concretos da biologia molecular e celular, quando Carral ganhou o primeiro prêmio Nobel de Fisiologia, mostrando como é que o neurônio ele funcionava as sinapses. Então, quando, por exemplo, lá feito a psicografia do Chico em 1958, então o Chico já tinha, de alguma forma, algum conhecimento, alguém já tinha, o Valdo, que era parceiro dele, tinha esses conhecimentos sobre isso. Então, eu não vejo muita relevância quando se coloca esse tipo de confusão, tá? Mas a gente está atento a essas situações. Mas o que eu estou querendo, eu entendi toda a sua argumentação, eu entendi a sua colocação. A argumentação você já deu, mas o que você está divergindo deles? É isso que eu queria saber.
Estou divergindo na questão que faz uma confusão de ciência, porque a ciência sempre foi colocada. A ciência, né, segundo fulano falou que isso aqui, e aí tem alguns que são contradição. Parece que a ciência que nós estamos fazendo não é a ciência que serve muitas vezes para comprovar o que está sendo colocado pelos espíritos. Que não é a mesma ciência, que a ciência espírita não seria a mesma ciência. Essa é a sua colocação. Eu só vou tentar responder, não sei se eu vou conseguir. Tem que aguardar um pouquinho, tá? Porque o nosso tempo também é limitado. Quando a gente vai falar de ciência, nós temos que entender qual a etimologia da palavra, né? O que é ciência? Falando aqui de grosso modo, é um conhecimento sistematizado. E aí nós vamos entender que a ciência, esse conhecimento sistematizado, ele tem várias nuances. Por exemplo, você pode ter um conhecimento filosófico, você pode ter um conhecimento empírico, você pode ter um conhecimento religioso, que também pode ser dito como tipo de ciência, no sentido que nós estamos colocando, e dentro dessa gama de conhecimento tem o conhecimento acadêmico, propriamente dito, que eu acredito que é o que você está fazendo referência. Mas nós, quando falamos de ciência, nós estamos falando dessa ciência maior, que é justamente a ciência da doutrina espírita. Quando Kardec fala que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, ele está falando dessa aglutinação de conhecimentos. Então, quando a gente discute aqui acerca de ciência, enquanto Vinícius, a Isabelle, fala do cientista X, nós estamos aqui fazendo uma cisão entre o que é a ciência maior e entre o que é uma pesquisa acadêmica. Então, quando eu cito, por exemplo, Pavlov desenvolveu determinada coisa, esse é um cientista acadêmico, que nós estamos pegando uma base para corroborar com aquela ciência máxima que nós estamos trabalhando, que é a ciência espírita. E a ciência espírita é a ciência que aglutina todos os ramos do conhecimento. Carlito, oi. para fazer a pergunta. Só um instantinho. Eu quero fazer uma pequena consideração, se me for permitido. O método científico que Kardec utiliza no racionalismo, positivismo da época, é um método de conhecimento da humanidade de 1800. A humanidade conhecia de maneira diferente antes, e antes ainda, e hoje já conhece de maneira diferente. O mesmo método científico daquela época, com todas as alterações da mecânica quântica nos tempos atuais, onde o observador interfere no processo, né? Jacob Prowonsky, em 1975, na ONU, numa sequência de 6 palestras, questiona todo o modelo de método científico como falando da impossibilidade de se isolar hermeticamente um evento que, no fundo, está interagindo com todo o contexto lá fora. Mas até assim a gente conseguiu. O que vai ser para frente, nós não sabemos. O que eu acredito é que nós, como espíritas, devemos manter a mente aberta. Antes de Sócrates, havia um pensamento pré-socrático, ainda dentro da filosofia, que era fora de oposições e classificações, que hoje embasam o método científico. E a espiritualidade muitas vezes está nos dizendo, e nós não conseguimos compreender, que o modo não é racionalizar, é perceber. Isso vai, por exemplo, na nossa questão de memória. Nós temos o véu do esquecimento, não lembramos com essa mente cerebral e com a razão, mas lembramos perceptualmente tudo. Mas estamos desabituados de perceber. Desabituados, por quê? Porque fomos criados no modelo que classifica, que hierarquiza, que polariza e que opõe. Todo mundo quer ser bom. Porque se eu não for bom, eu sou o quê? Bom. E isso é verdade? Não. Mas nós aprendemos assim. Os textos da época de Kardec falam assim. Porque ele é um homem do tempo dele. E nós somos seres dos nossos tempos. Então, independentemente da pergunta da excelente resposta, abrir a mente. O espírito está aqui não para classificar e nem para se encaixar. As caixinhas já existem há muito tempo. Nós estamos aqui para nos libertar.
E isso é uma distinção muito grande. Tá? Deixar esse esclarecimento público, tá bom? E só para complementar que Kardec deixa muito claro lá no livro A Gênese que a doutrina espírita, como ciência de observação, procedeu da mesma forma como a ciência da ética positivista, né? A partir do método experimental de observação do fenômeno. E Kardec já fazia algo contrário da ciência da época, que era o quê? Ele não negava o pressuposto filosófico ao analisar o fenômeno. Ele tinha um pressuposto, enquanto os cientistas da época negavam todo e qualquer pressuposto, e que hoje, como você falou, né, é impossível fazer ciência sem trazer esse pressuposto, essa subjetividade. Tudo bem, ótimo. Carlito, você teve uma pessoa que recebeu um órfão, né? E aí, só que ela tinha um pensamento de morte, né? Ah, eu vou morrer. Ela tinha essa percepção. Isso pode ter levado à rejeição, outro caso, e ela veio a falecer. O autotransplante de medula para bebê, você comentou daquele gene, né? É capaz, então, esse é o processo que, de repente, esse gene vai pegar de um bom gene, vai gerar outros bons e tirar mal, né? É uma pessoa que está nessa situação. E, por último, tem um caso emocional, né? A pessoa comprometida emocionalmente, se já não está um pouco físico, mas é fatídico que aquilo, se não tratar, vai físico. Eu acho que é melhor um por vez, né? Eu acho que eu gravei a primeira. A primeira. São três para pessoas diferentes do caso. Sim, tudo bem. De uma pessoa que teve um transplante e houve uma rejeição. Exato. E estava com uma consciência de morte. Com certeza, né? Então corrobora com aquilo que nós apresentamos hoje e que a Joana fala da questão dessa rejeição psicológica. Então, a pessoa que tem uma consciência de morte, eu vou morrer, ela traz uma culpa profunda dentro de si mesmo, que aí a gente não vai saber avaliar, porque teria que ter uma terapêutica e um acompanhamento para poder dizer do que se trata. Mas com certeza existe um processo de culpa muito grande e essa culpa leva a querer um desencarne. E isso desencadeia reações, porque nós sabemos que o psíquico somatiza isso no corpo, né? Vai desencadear reações onde os anticorpos vão rejeitar aquele órgão que está sendo implantado. Então essa rejeição, hoje a gente aprende na doutrina espírita, que ela transcende as questões fisiológicas. Elas são psico e emocionais. O outro caso é que uma pessoa vai fazer um autotransplante, né, na medula, e aí você comentou do gene que é capaz de fazer essa reposição. Acontece nesse caso, esse processo, quando a pessoa vai fazer essa autotransplante em caso de câncer? Olha, eu não saberia te dizer com exatidão se realmente acontece ou não. Mas o que eu posso te dizer é que se a pessoa está com uma problemática e ela vai em busca de uma terapêutica, qualquer que seja ela, como disse Isabelle também, e isso versou toda a nossa conversa, ela precisa trabalhar o interno. Então, por mais que faça essa terapêutica, pode ser eficiente? Pode sim, mas desde que haja uma ressonância de mudança de valores. Tanto o auto quanto outro transplante, né, de pessoas doadoras, então vai agir da mesma maneira. A última em relação a... Você falou que o emocional pode passar por físico, não sabe disso, mas vamos supor que ela está comprometida emocionalmente, ainda não teve aquele problema físico, mas é fácil que se ela não tratar, vai para o físico. É possível que vá para o físico, né? Mas não necessariamente isso pode desencadear, vamos dizer assim, um tumor, uma doença fisiológica. Mas o certo é que essa pessoa ela vai definhar sim em alguma medida e o fisiológico vai sofrer algum impacto sim. Pode, e nós vemos isso claramente em quadros, por exemplo, de depressão, em fobias, neuroses generalizadas. Você percebe que há uma somatização no fisiológico em alguma medida. Agora, o que nós não podemos é classificar o que vai ser, porque cada pessoa somatiza de maneira diferente.
então eles vão reagir, o fisiológico vai reagir de maneira diferenciada, então não existe uma regra que a gente pode padronizar. A somatização ela é individual também, né? Ou seja, uns podem ter um câncer, outros podem ter uma gastrite, outros podem ter qualquer outra problemática cardíaca, então vai depender de cada um a questão da psicossomatização. Obrigado, Davi. Quem é aqui o próximo? Não tem. Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre a questão do transplante, mas foi você que tocou no assunto durante a sua apresentação. Bom, como você colocou, a gente bem sabe, as células são esses registros, né? Ou seja, a nossa memória está fora da consciência, está no corpo, o perispírito, e vai imprimir no corpo as nossas virtudes ou chagas que a gente vai trazer nesse novo corpo. No caso do transplante, por exemplo, já que todos os nossos tecidos eles vão estar impressos os caracteres necessários para essa nova experiência na carne. Aquele que vai receber esse órgão, a minha dúvida é essa, que eu gostaria de saber. Esse órgão ele vai estar com essas características do indivíduo anterior que desencarnou. Qual vai ser, como é que se dá esse processo de adaptação desse órgão estruturado por uma consciência diferente, né? Que tem caracteres para um corpo diferente, que já desencarnou, que naturalmente não é o mesmo daquele que vai receber? Como é que se dá essa adaptação, que eu queria saber, porque é realmente uma dúvida que eu tenho, e se isso também pode ser um fator de negação do corpo, quando ele não consegue assimilar aqueles caracteres tão diferentes que foi impresso naquele órgão do organismo dele. Olha, Jesus ele já responde para nós essa questão. Ele diz assim: vós sois deuses. Então nós somos deuses de quem? Nós somos deuses de nós mesmos, né? E essas células, como disse Vinícius, são consciências embrionárias, né? Vinícius apenas reproduziu o que André Luiz diz, né? São consciências embrionárias. E essas consciências, elas são subordinadas. Ou seja, quando ela está ali naquela consciência da pessoa que nasceu, ela está subordinada àquela consciência máxima. Quando vai ser transplantado aquelas células, elas vão se readaptar, vão se reeducar à minha nova consciência. Ou seja, eu, espírito consciente, vou começar a comandar essas novas células. Daí a Joana de antes falar que tem que haver essa sintonização, tem que haver essa elevação moral. Porque se eu não tenho uma elevação moral a ponto de conseguir controlar o meu aparelho biológico, vai haver sim a rejeição. Então o órgão vai ser transplantado e vai haver a rejeição, ainda que haja uma compatibilidade física, fisiológica. Porque a minha consciência, o meu eu superior, o self na linguagem junguiana, não consegue gerenciar isso. Por isso que tem que haver um trabalho interno. Porque se as minhas próprias células elas entram numa injúria, numa deformidade, é porque eu não estou conseguindo organizar e harmonizar. Então o que vem de fora para dentro, eu também não vou conseguir harmonizar, a menos que haja essa transformação interior. Perfeito. Marcinho? Aí, eu queria perguntar a respeito da criogenia dos embriões, né? Dos embriões. Quando são retirados vários, em que ficam, por exemplo, se utiliza somente um no útero materno e os demais são inutilizados ou ficam congelados por muito tempo, já que tem um envolvimento de um espírito em relação àquele embrião, talvez aos demais, isso prejudicaria de alguma forma? Olha, eu até conversava antes com um amigo que veio aqui nos falar sobre a questão que também tem uma outra parte que a gente tem que levar em consideração, que é a parte da questão, eu vou usar esse termo kármico, que não é nem um termo espírita, né? A gente usa muito esse termo, mas isso é dos orientais. Nós é lei de causa e efeito, como bem falou a Isabel. Então está gerenciado dentro de uma questão de lei de causa e efeito. Ou seja, tem muitos espíritos que são perseguidos no mundo espiritual, a gente sabe disso da literatura espírita, Filomeno de Miranda, André Luiz, etc., que sofrem perseguições, violências psíquicas, são torturados por outros espíritos vingativos.
Esses espíritos é uma psicoterapêutica, quando você coloca eles ligados ao embrião, que de alguma forma eles ficam ali protegidos, eles ficam ali espiando, vamos dizer assim, por um bom tempo aquele processo, mas não é permanente. Por exemplo, se você não utilizar aquele embrião, ele vai, quando chegar o tempo ideal, ele vai se desligar e vai entrar num outro processo reencarnatório. Assim como nós também. Nós temos uma vida, uma vitalidade, mas chega um momento que se rompe aquele laço com o espírito. Mesmo que nós entremos num processo, ou queiramos entrar num processo de criogenia, como fala o Vinícius, criogenia dos seres humanos, mas vai chegar um momento que esse laço ele não vai se sustentar, não é eterno. Vai chegar um momento que o espírito vai se desligar. E isso não se dá pela própria vontade, são os agentes espirituais, os técnicos, que estão elaborando ali com aquele espírito ajudando, que vão promover esse próprio desligamento, mas no tempo necessário para cada consciência. Nós temos agora duas perguntas por escrito. Eu vou fazer a leitura e vocês definem quem responde, tá? A primeira pergunta é: qual a orientação que devemos ter em relação aos alimentos transgênicos? Devemos evitá-los ou não? Existe alguma implicação a nível físico e espiritual nos indivíduos que se alimentam destes produtos? Olha, nos alimentos transgênicos se criou esse mito que eu considero que não é verdade. Essa coisa de que o transgênico faz mal, de que você está se alimentando de transgênico você vai ter um câncer, os hormônios vão ficar alterados. Então, os transgênicos, eles veem beneficiar a humanidade. E Joana de Anjos deixa isso muito claro na obra Dias Gloriosos. Quem tiver curiosidade, depois pega para dar uma lida, se não tiver totalmente convencido da minha fala. Mas a Joana vem dizer que é um benefício para a economia, porque a população está crescendo, o número de indivíduos está multiplicando. Como é que a gente vai alimentar esse povo todo, né? Para plantar, colher, demora uma eternidade. Então os transgênicos vieram a benefício da humanidade, veio para nos beneficiar. Agora, claro que nós temos que saber como utiliza, né? A fim de que também não danifique a natureza, o próprio ecológico. Nós sabemos que manipular transgênicos também pode causar alguns desequilíbrios no próprio ambiente. Então, tendo todos os cuidados, estando resguardado todos os cuidados necessários, é um extremo benefício para a humanidade. E nós não podemos nos eximir disso, porque achando que a gente está evoluindo, vai criar problema, vai ter um câncer futuro, até porque nós estamos estudando aqui que todas as problemáticas partem do espírito para o fisiológico, né? E Jesus já deixou isso muito claro. O que entra pela boca não é o que contamina, é o que sai dela. Ou seja, o que nos contamina é aquilo que nós produzimos, né? E não aquilo que é produzido de fora para dentro. Eu sinto febre, dores e faço os exames, mas os diagnósticos não apontam qualquer enfermidade. Vou aproveitar essa fala até para falar pontuar algumas coisas que a gente observa nos questionamentos, né? Apesar de a gente ter vindo trazer esse aspecto de ciência e espiritualidade, a gente percebe o quanto a gente ainda é material. O quanto os questionamentos da gente são coisas muito materiais, a gente não consegue perceber as nuances das diferenças sutis das coisas. Porque, por exemplo, quando a gente faz certos questionamentos, são tantas as variáveis, a gente descarta
físicas daquilo, olha, eu já fiz exame, já fiz isso e aquilo, então é hora da gente começar a pensar no espiritual. A gente sempre começa pelo físico, por quê? Porque como foi colocado também aqui nos questionamentos, as questões emocionais chegam, o que a doutrina explica para a gente, as obras falam é que sim, porque a gente primeiro lesiona o perispírito, para depois aquilo se manifestar. Então, a depender dos comportamentos emocionais que eu tenho, morais que eu tenho, uma hora aquilo vai chegar no corpo físico. Por quê? Porque eu começo lesionando a minha estrutura espiritual e se o meu corpo físico, como foi dito aqui no início por eles, é um espelho, né? Se o meu corpo material é um espelho, eu já identifiquei ali anteriormente. E aquilo ali uma hora necessariamente vai se manifestar. Então, se eu já descartei todas as possibilidades materiais, eu começo então a pensar nas questões espirituais. Busco ajuda, porque às vezes, por que a gente precisa às vezes do centro, de um passe, né, e etc e tal, para conseguir sair daquela situação? Porque às vezes a gente está tão fragilizado que a gente não consegue. A gente não consegue se ajudar. Porque pelo que a gente falou, isso seria possível. A gente poderia, a autocura plenamente, seria a cura real. Mas às vezes eu não estou preparado para aquilo. Então eu ainda preciso do auxílio de alguém que, por exemplo, tire aquele obsessor de perto de mim para que eu consiga. Agora eu também preciso de mim tomar comportamentos. Então, muito provavelmente, dentro do que a gente colocou, eu poderia dizer que está sofrendo algum processo? Sim, não necessariamente um processo obsessivo, porque também tudo não é obsessão. A gente é muito material, a gente é um espírito muito mais próximo do ponto de partida do que de espíritos puros. Então, a matéria ainda tem uma influência muito grande sobre a gente. As questões hormonais, a mulher, por exemplo, você tem uma mulher muito calma em casa, uma pessoa tranquila, mas uma vez por mês ela se transforma e quer quebrar tudo, bater em todo mundo. Não é que ela seja uma pessoa assim, se não é o habitual. É uma questão hormonal, uma vez no mês, os hormônios se desregulam, tem a TPI e tudo mais. Por quê? Porque nós, apesar de espíritos, ainda somos muito influenciados pela matéria. Então, se eu passo por esse tipo de problemática, eu busco essa ajuda, venho ao centro, auxílio de estudo, faço esse tratamento espiritual, mas preciso modificar comportamento, senão serão recorrentes, tá? Essas situações. Eu queria fazer uma colocação. Eu quero parabenizar muito vocês três. Eu fico assim, encantado de ver três pessoas tão jovens, com raciocínio. Sim, o raciocínio tão profundo, a interpretação tão lógica, tão bonita, né? Tão fácil de compreender. Então, parabéns assim mesmo. Uma colocação sobre os transplantes. Eu vou aqui reportar uma pessoa que falou muito sobre isso, do Delfino da Costa Machado, que foi um professor meu. Eu digo que o Delfino é a pessoa mais inteligente que eu já peguei na mão. Tem muito que eu conheço do Delfino, é muito profundo mesmo, estudioso muito bom do Espiritismo, e ele coloca um ponto muito sério para a gente não desencorajar, não desestimular em relação aos transplantes. Então, essa questão de energia realmente existe, isso é inegável, mas quem trouxe as soluções está muito antes disso, como você colocou Jesus, né? E Paulo de Tarso veio com a frase bíblica: o amor cobre a multidão de pecados. Então, se uma pessoa do bem recebe um coração de alguém que odiava, uma pessoa que tinha ódio no coração, quem odiava não era a carne do coração, era o espírito. E aquela carne do coração pode muito bem funcionar em uma pessoa que está com um campo energético propício. Mesmo que ela não seja consciente disso, essa questão energética, espiritual, nós sabemos aqui, estudiosos do espiritismo. Porque quando se fala em transplante, existe um elemento que a gente não pode esquecer, que é fundamental, que é o elemento agradecimento, a gratidão. A pessoa que recebe um órgão salvacionista, um órgão que vai permitir que ela enxergue, que ela funcione um rim, um fígado, e mude totalmente o curso da vida, ela fica altamente grata por isso, e esse agradecimento, gratidão, transmuta sensações que ela tem, e ela passa a ser um campo propício para aquele órgão que veio de uma pessoa contaminada por coisas negativas. Então esse é o amor salvacionista, é o amor remitido, é o amor terapêutico que faz acontecer. E
E aquela pessoa, ele fator de ofensa, se aquela pessoa que doou tiver oportunidade de ficar vinculada a essa emoção, ela tem uma oportunidade também de regenerar, por ver a emoção repulsada aquele corpo que recebe. Então, isso é um estímulo muito importante e nós, no Espírito, temos uma oportunidade, um privilégio para compreender mais amplamente o que vem a ser a doação de órgãos. E aí eu vou aproveitar por grande, desculpe, um tempo para ir naquele ponto inicial que eu colocava da ciência. Nós não temos como mais fragmentar ciência, espírito e ciência convencional. É uma coisa só. É uma coisa só. E nós, espiritistas, somos privilegiados porque vivemos com uma amplitude muito maior a ciência. E cada vez mais a doutrina vai abraçando os conhecimentos que vão acontecendo, indo totalmente de encontro ao codificador. Kardec colocou isso. A fé inabalável é aquela que somente aquela que consegue entrar na razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso, o Espiritismo é progressivo. Ele não nega a ciência. Ele abriga a ciência que existe. Ciência é nada mais, nada menos do que o estudo da natureza. E quem é a natureza? Deus. Então nós falamos a mesma coisa. E essa cisão que existe de interpretação ciência, sou cientista, sou religioso, é apenas um equívoco da nossa compreensão, porque é tudo a mesma coisa. Temos mais alguém que gostaria ainda de fazer a colocação ou podemos encerrar? Engraçado que eu estava aqui justamente também lembrando que ocorreu esse ano e tiveram várias salas a respeito, estudos a respeito de transplante através da psicometria. Tem uma área de estudo a respeito disso. E naturalmente a sua fala foi maravilhosa, o autor realmente consegue envolver e transmutar energias de corpos que vêm de um corpo que não estava saudável e foi transplantado por uma pessoa que é envolvida pelo amor crístico nos seus hábitos e tudo vai se mudando. Assim como também pode acontecer da forma diferente, né? De uma pessoa não saudável psiquicamente, não envolvida em energias puras de luz, de amor, com outra que também não está envolvida e acaba transplantando, passando energias das memórias daquele órgão. Eu estava aqui pesquisando justamente isso na internet, que um livro da Ivone do Amaral Pereira, Elevação do Invisível, ela explica alguns casos de pessoas casos dessa natureza, de órgãos. Eu não li o livro, só estou aqui repassando o que eu estou olhando na internet. Nesse livro tem casos a respeito disso. Pode se passar características de uma pessoa por uma outra pessoa. Aí eu lembrei também da palestra lá em Teresina, no MESNESP, do palestrante falando a respeito disso. Pessoas que receberam órgãos transplantados e começaram a adquirir hábitos que era daquela pessoa que foi a pessoa doadora do órgão. Bem, então nós vamos nos preparar para encerrar. Queria fazer uma colocação. Eu passei os últimos 3 dias me preparando, me aprofundando um pouco no tema do suicídio. Eu fui convidado para participar hoje à tarde de uma mesa de debates interreligiosos sobre o suicídio lá no Francisco de Assis. E tem um pedaço do vídeo da Anete Marais que eu compartilhei no nosso grupo de Semeia. Um vídeo de 13 minutos, onde ela termina citando uma pesquisa, não consigo recordar exatamente agora, mas a pesquisa que está sendo conduzida pelo Kahneman, que é psicólogo Nobel em Economia, com aquele livro Rápido e Devagar, e o fundador dessa linha de Mindfulness, agora que eu não me recordo o nome. Eles estão conduzindo uma pesquisa que começou há 80 anos, com um certo número de pessoas, acompanhando a vida deles, medindo tudo, exames clínicos, acompanhando a vida dessas pessoas.
E havia um acordo que a pesquisa só poderia apresentar seus resultados após o desencarne do último. E parece que ainda se encontra, a palestra foi de 2018, final de 2018, se encontram ainda 19 vivos encarnados. Mas foi conseguida a autorização que eles publicassem. E a publicação tem como principal resultado que todas as alterações físicas e psíquicas, os nossos corpos físicos e o nosso corpo mental, eles se alteram para melhor, dependendo do número de pessoas de quem a gente se ocupa. O número de pessoas para quem nós damos a nossa atenção. Ação intencionada, amor do Cristo. Tinha a ver com suicídio, achei que era interessante colocar para vocês. Quer ser mais saudável? Ame. Alguém disse isso para a gente 2000 anos atrás. Mas enquanto nós olhamos só para nós mesmos, parece que nós ainda não entendemos direito a mensagem. Eu olho para o outro olha para mim. Né? Para que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. É tudo muito mais amplo do que a gente pode conhecer. Está tudo junto. Quem fez a separação foi o homem. Havia necessidade de entender de um jeito ou de outro. A filosofia busca pelo que se chama logos. No fundo, todo mundo quer saber de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, é só o que nós queremos saber. A espiritualidade, sem fundamentação científica, ainda da separação das coisas, tentou nos responder, dizendo de várias formas, com vários mitos intuídos. Mitos intuídos da espiritualidade, tentando explicar o que não se dá na conta. A ciência vem, por um lado, separada, porque nós separamos, e começa a tentar nos explicar os mecanismos. Existem estudiosos, pesquisadores que dizem que a psicologia é a ciência que se ocupa daquilo que a neurologia ainda não descobriu. Então, cada um fica tentando cobrir o todo. Todos nós brincando de Deus. Aceitar que existe aquilo que ainda não damos conta e nos preocupar em conhecer o que já damos conta, esse é que deveria ser o caminho de todos nós. Sem preocupações com os detalhes, porque os detalhes não vão mudar a minha vida. O que muda a minha vida são as minhas grandes decisões. O que muda a vida de vocês são as grandes decisões. Quer saúde? O Cristo diz, ame. A questão é, por que eu não sei amar? Essa é a grande pergunta que nós devemos estar nos fazendo. Ah, não, eu sei amar. Tá bom. Você é rompido com alguém na sua família? Ah, tem meu irmão, tem meu primo, tem minha mãe, tem meu pai, tem meu sobrinho, tem meu filho. Então você não sabe amar. Ah, eu posso até perdoar, mas a gente tem que primeiro conversar. Isso não é perdoar. Perdoar que se jogar para frente. Porque o que já aconteceu com minha mãe. Tá? Nossos irmãos, nós somos muito gratos por eles terem vindo aqui conosco hoje, nos passar essas informações, nos auxiliar, nos tirando da nossa ignorância do que já é possível saber. Mas eles estão ali, ó, na pontinha, tentando, tateando ali no que tem de mais atual para a gente. Eles não têm a resposta para tudo. Eles não são os novos Kardec. Eles são como todos nós esforçados, ou como tem um mito hindu, como cegos tateando o elefante. Cada um de nós toca um pedaço do elefante e diz o que achou, e assim nos permite uma visão do animal. Todos nós fazemos esse processo. Então estamos todos buscando levar um pouquinho de luz para os demais. Então nós já estamos se aproximando do fim, né? Terminamos no tempo hábil, 15 minutos até antes.
E eu só queria dizer que o que nós tentamos apresentar aqui foi realmente só uma pontinha do iceberg. Tem muito mais coisas que a gente tem que escavar, mas todas as apresentações em seminários, em palestras, são apenas para aguçar a nossa curiosidade. Mas o conhecimento ele é individual, no sentido de que a gente tem que ir em busca dele. É uma coisa, eu e o livro, eu e a obra, eu e as minhas inquietações. Mas a gente fica muito feliz de ter trazido essas inquietações, as perguntas e não as respostas, porque o que interessa é as perguntas, as respostas a gente vai em busca depois. E a gente fica muito feliz de estar aqui, eu fico muito feliz de estar aqui na companhia desses dois amigos queridos, já companheiros de longas datas, de estar aqui no Ivone Pereira, que já considero a minha casa. Queria agradecer Lívia, maravilhosa, Silvio, Babu, Thelma e toda a família Ivone Pereira, que são pessoas maravilhosas. E queria fazer um apelo para vocês. Gente, no século XXI, nós precisamos conhecer uma escritora chamada Joana de Ângeles. Precisamos conhecer Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles, a partir de agora, é a nossa base. Porque nós estamos entrando no século do sentimento. E a gente precisa muito desse espírito que ainda, infelizmente, é tão pouco conhecido, debatido e discutido no nosso movimento. E queria também convidar vocês para assistir um filme que ainda não assistiu, que é emocionante e maravilhoso. E toda essa obra, toda essa discussão aqui, de transplante de órgãos, de cérebro, de parasitose espiritual, engenharia genética, etc., tudo está nas obras de Joana de Ângeles. Muito obrigado. Gratidão. Eu não sou boa não com essas coisas, só gostaria de dizer obrigado. Por mim, a gente podia ter terminado uma sala com a sua amiga hoje no José Preto, porque é brilhante. E que a gente possa cada vez mais não só conhecer as obras da Joana, mas as obras básicas, que são muito importantes, porque eu sei que muito espírita não lê. Então, se ficar algum apelo aqui, é primeiramente pela leitura das obras básicas. Obrigada a todos. Eu fico muito feliz de estar num evento e ver essa quantidade de pessoas, porque eu sinto que no movimento a gente às vezes ainda tem assim, baixa acessibilidade quando a gente faz eventos, né, dessa natureza, seminários, que as pessoas falam amanhã, uma tarde toda. Então é muito gratificante estar aqui e ver quantas pessoas se disponibilizaram a não estar fazendo o habitual, trocar a sua rotina para estarem aqui ouvindo 3 pessoas, nada a ver hoje, né? Você nem conhecia. Muito obrigada. Eu acho que já foi dito muita coisa bonita, né? Então eu vou só agradecer o convite da Lívia, que tive a oportunidade de conhecer hoje. Silvio, Thelma, que estão me acolhendo. E essa casa que eu pretendo voltar, se vocês quiserem, é claro. Então, solicito lá para Silvio, ele entra em contato comigo, eu estou aqui de volta. Obrigado. Eu vou chamar o nosso presidente Silvio Babu para fazer essa prece de encerramento. Antes da prece dele, lembrar que nós temos ali umas pizzas deliciosas, prontinhas para você chegar, pegar, levar e já assar agora na hora do almoço. Não para a gente, que a gente come uma comida mais leve, mas para aquelas onças que normalmente a gente cria em casa, chamado filho, umas 2 dessas nós te damos conta deles, tá? Bom dia a todos. Agradecer a todos vocês pela presença, pela participação aos nossos irmãos e meu filho. Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Vamos acalmar nossas mãos, levar o pensamento ao nosso querido e amado Mestre Jesus. Senhor, obrigado, Mestre. Quantos ensinamentos disponíveis para nós nesta manhã de hoje, que cada um possamos, através desses ensinamentos, fazer as nossas reflexões, buscar, através desse conhecimento,
Gratidão, Senhor, por essa encarnação que tu nos deste. Gratidão, Senhor, pelos momentos maravilhosos que agora passamos. Mas gratidão também pelos momentos difíceis, às vezes pela incompreensão do irmão, às vezes, Senhor, na única infeliz que estamos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo e tanta índole no país. Obrigado porque sabemos que estes sim são os verdadeiros instrumentos para o nosso crescimento. Nesse instante, mestre, gostaríamos de pedir a Ti a bênção, o bálsamo, o luz, o amor, Pai, a fim de que cada um de nós possamos nos dirigirmos para o nosso lar muito melhor que quando aqui chegamos, mais tranquilos, mais calmos, mas acima de tudo, mais conscientes com estes ensinamentos. E que possamos, Senhor, nos tornarmos verdadeiros homens de Deus. Que a Tua paz, que a Tua luz seja não só a nossa paz, mas também de todos os nossos irmãos do plano extrafísico que aqui encontram, e todos os nossos irmãos encarnados que nesse momento, Senhor, estão clamando por a Tua bênção, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, e assim seja. Voto oficial.